Oi, meus amores! Hoje a gente vai continuar falando sobre fração, certo? Na aula passada, a aula anterior à correção, vocês viram a parte da introdução. Hoje vocês vão ver os tipos de fração e fração equivalente, tá? Vocês vão entender que é isso quando eu estiver explicando. Vamos lá! As frações são classificadas de acordo com a quantidade que elas representam. Cada fração, ela representa uma quantidade, certo? Então, o tipo de fração vai mudando de acordo com essa quantidade. A fração, ela pode ser própria. O que é uma fração própria? É aquela que representa uma quantidade menor que um inteiro, ou seja, o numerador é menor que o denominador. Vamos lembrar o que é um inteiro. Um inteiro é a parte total. Tá vendo esse desenho aqui? Pronto, esse desenho é um inteiro. Ele está dividido em 5 partes. Então, o inteiro desse desenho aqui é 5. Para a fração ser própria, o numerador, que é o número de cima, tem que ser menor que o denominador. Certo? É uma fração comum, é a mais comum que a gente vê. É a fração própria. Nós temos aqui esse desenho. Ele é dividido em 5 partes. 5 partes é o inteiro, é o total. Então, a gente já sabe que o número 5 vai ser o nosso denominador. Eu tenho quantas partes pintadas nesse desenho? 1, 2, 3. Então, eu sei que 3 é o meu numerador. Certo? Numerador, o número de cima, denominador, o número de baixo. Então, quando o meu numerador for menor que o meu denominador, eu tenho uma fração própria. Não esqueçam dessa regrinha. Quando o meu numerador for menor do que o denominador, quando o número de cima for menor do que o número de baixo, eu tenho uma fração própria, ok? Vamos agora ver a fração imprópria. Vá lembrando dos tipos de fração. A gente já viu a fração própria. Agora nós vamos ver a fração imprópria. É aquela que representa uma quantidade maior que o inteiro. Ou seja, o numerador é maior que o denominador. A fração imprópria, ela é o contrário da fração própria. Vamos observar aqui, ó, no desenho. 9 sobre 8 é a fração que representa as duas figuras acima juntas. Observe que o numerador é a soma das partes preenchidas das figuras. Já o denominador foi repetido, pois cada figura apresenta 8 partes. O número 8 é o nosso todo, certo? Porque nessa figura eu tenho 8 retângulos. Nessa figura eu também tenho 8 retângulos, tá? E eu tenho 9 retângulos pintados. Se eu tenho 9 retângulos pintados, 9 é o meu numerador e 8 é o meu denominador, certo? Quando a quantidade for igual das figuras, eu repito o número. Por isso que eu repeti aqui, ó. Botei o número 8, porque eu tenho 8 nessa figura, 8 retângulos nessa figura, e tenho 8 retângulos aqui também. Então, é o meu denominador. Se o meu numerador, que é 9, for maior que o meu denominador, que é 8, essa fração ela é imprópria, certo? Quando o número de cima for maior do que o número de baixo, nós temos uma fração imprópria, certo? Fração própria é quando o numerador é menor do que o denominador. Fração imprópria é quando o meu numerador é maior do que o meu denominador. E agora nós temos fração aparente. A fração aparente é aquela que representa um ou mais inteiros, ou seja, que o numerador é múltiplo do denominador. Lembram que é múltiplo? Pronto, múltiplo é quando você tem lá na tabuadinha e aquele número multiplica pelo outro e dá um resultado.
esse resultado é múltiplo. E esse múltiplo, ele é divisível pelo número que você está tratando. Vamos lá. Nós temos aqui, ó, 2 desenhos. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados só nessa figura. Nós temos nessa figura também 6 quadrados, tá? E aí ele tá todo pintado. A quantidade pintada, você já sabe que é o numerador. Então, nós temos 12. O número 12 vai ser o meu numerador. E o denominador? Seu denominador vai ser 6. Por quê? Eu tenho 6 nessa figura e tenho 6 nessa figura. Então, se a quantidade for a mesma, o meu denominador vai ser o mesmo número, 6, certo? Então, 12 sobre 6 é a fração que representa as duas figuras acima juntas. Observe que o numerador é a soma das partes preenchidas das figuras. Já o denominador foi repetido, pois cada figura apresenta 6 partes. Então, se tem a mesma quantidade de partes, a gente coloca uma quantidade só. Essa fração é aparente, pois 12, que é o numerador, é múltiplo de 6, que é o denominador. 2 vezes 6 não dá 12? Pronto. 12, ele é múltiplo de 6, certo? Então, sempre que houver uma fração em que o numerador for múltiplo do denominador, nós temos uma fração aparente, tá? Então, antes de passar para a fração equivalente, vamos lembrar, nós temos fração própria, imprópria e aparente, certo? A fração própria, o numerador é menor do que o denominador. Na fração imprópria, o numerador é maior do que o denominador. Na fração aparente, o numerador, ele é múltiplo do denominador, tá? Então, vocês fixem na cabeça de vocês. Para vocês aprenderem essas regrinhas, vocês precisam entender que o numerador na fração é sempre o número que fica em cima. E o denominador é o número que fica embaixo. Frações equivalentes. O que é fração equivalente? São frações escritas com números diferentes, porém representam a mesma parte do inteiro. É uma fração que tem números diferentes, mas representam a mesma parte daquele determinado desenho que você está fazendo. Do desenho da pizza, do chocolate, de um bolo, certo? Então, os números vão ser diferentes, mas a quantidade vai ser, a parte que você está falando vai ser a mesma. Por exemplo, o professor Antônio pediu aos alunos do 5º ano que encontrassem frações equivalentes a 1 sobre 2. Vocês sabem que 1 sobre 2 significa meio, é metade. Depois de muito pensar, os alunos tiveram a seguinte ideia. Lúcia apresentou a fração 1 sobre 2 com a metade de um quadrado. Ela pegou, ó, um papel e dividiu ao meio e pintou uma parte. Se ela pintou uma parte, ela já tem o numerador 1. Quantas partes tem o papel que ela dobrou? 2 partes. Então, ela conseguiu representar a fração com esse papel. Ela fez a fração 1 sobre 2, ou então meio. A partir da representação de Lúcia, seus amigos copiaram o mesmo quadrado com a metade pintada e, em seguida, traçaram linhas verticais para obter frações equivalentes. Observe como seus amigos Juca e Bia fizeram as frações. Vamos ver aqui, ó. Juca pegou o papel que Lúcia tinha feito e aí dobrou mais uma vez. Dobrando mais uma vez, conseguiu a representação, ó. De um lado, 2 quadradinhos pintados, certo? Aí, então, nós temos o numerador, porque o que está pintado é o numerador. E o total, o todo. Quantas partes depois que ele dobrou ficou? Ficaram 4 partes. Então, 4 é o meu denominador. 2 sobre 4. Bia pegou esse papel e dobrou mais uma vez. Quando Bia dobrou, que desdobrou, ficou assim. A metade, uma parte, 1, 2, 3,
pintados, certo? Então, o 3 é o nosso numerador. E a quantidade total ficou quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aquele quadradinho lá de Lúcia já foi dividido em mais partes. Então, eu tenho 6 partes, que é o todo, e 3 que foi pintado. Então, eu tenho a fração 3 sobre 6. Juca dividiu seu quadrado em 4 partes iguais e pintou 2 partes, obtendo assim a fração 2 sobre 4, que foi aquela que eu expliquei no slide anterior. Observe que a parte pintada por Juca corresponde à mesma área da figura pintada por Lúcia. Ele pegou o mesmo papel e fez. Então, o tamanho do papel é o mesmo. Isso significa que a fração 1 sobre 2, que foi aquela de Lúcia, e a fração 2 sobre 4, que é a de Juca, elas são equivalentes, correspondem ao mesmo tamanho, certo? Bia dividiu seu quadrado em 6 partes iguais e pintou 3 partes, obtendo assim a fração 3 sobre 6, que é essa daqui, que eu expliquei lá no outro slide, tá? Observe que a parte pintada por Bia corresponde à mesma área da figura pintada por Lúcia. Pegaram o mesmo papel, o mesmo tamanho de papel e conseguiram representar o mesmo tamanho com números diferentes, tá? Desse modo, podemos afirmar que a fração de Bia, a fração de Lúcia, que foi a primeira fração, que é 1/2, certo? De 2 partes, eu tiro 1, eu consigo fazer a fração 1/2, é a metade. 2 quartos, ou 2 sobre 4. 2 não é a metade de 4? Pronto. Então, 1/2 representa a metade, 2 quartos também representa a metade, e 3 sextos, ou 3 sobre 6, também representa a metade. 3 é a metade de 6, 2 é a metade de 4 e 1 é a metade de 2. Então, todas essas 3 frações, elas representam a metade daquele papel inicial, que era o papel de Lúcia. Então, fração equivalente é isso, é você conseguir representar com números diferentes, com frações diferentes, uma mesma quantidade. Vamos observar aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 retângulos e 3 estão pintados. Se eu for representar isso aqui em uma fração, vai ficar como? Vai ficar 3 sobre 5, ou 3 quintos. Nesse outro aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 retângulos. Então, e tenho 6 pintados. Qual é a representação dessa fração? 6 sobre 10. E aqui eu tenho quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Eu tenho 20 e eu tenho 12 pintados. Então, é 12 sobre 20 avos, certo? E aí, como é que eu sei que essas frações, elas são equivalentes? Elas significam a mesma parte de cada figura. Observem que se eu dividir, ó, se eu multiplicar o 3 por 2 e o 5 por 2, vai dar 3 vezes 2, 6, 5 vezes 2, 10. Se eu fizer a mesma coisa nessa fração que corresponde à segunda figura, 6 vezes 2 dá 12, 10 vezes 2 dá 20. Eu vou ter a fração que representa essa terceira figura. Então, eu multiplico pelo mesmo número, tanto o numerador como o denominador, para obter a fração equivalente. Multipliquei o numerador 3 vezes 2, multipliquei o denominador 5 vezes 2. Obtive uma fração equivalente, que foi 6 sobre 10. Mais uma vez, multipliquei por 2, tanto o numerador como o denominador, obtive outra fração equivalente, tá? E assim sucessivamente. Se eu multiplicasse o 12 por 2 e o 20 por 2, eu ia ter outra fração que seria equivalente a essas iniciais, tá? Note que os numeradores e denominadores foram multiplicados por o mesmo número para obter uma fração equivalente.
Então é simples, se você quer saber a fração equivalente de uma determinada fração dada, você vai multiplicar tanto o numerador como o denominador pelo mesmo número. Vamos praticar um pouquinho? Vê, o que eu quero que vocês façam. Eu peguei aqui folhas de ofício coloridas, certo? Mas se vocês não tiverem em casa também não tem problema não. Vocês pegam ou a folha de caderno ou uma folha de ofício branca mesmo, tá? Primeira coisa que vocês vão fazer é pegar a régua e medir. Preciso que façam retângulos iguais, certo? Temos aqui, ó, 20 centímetros e aqui 5 centímetros, tá? E aí eu cortei eles do mesmo tamanho, para vocês conseguirem entender a relação das frações equivalentes, tá? E aí o que eu fiz aqui nesse primeiro? Eu dividi em duas partes, né? Eu tenho essa parte pintada e tenho essa outra parte. Então, qual é o meu todo? O meu todo é 2, certo? Porque eu dividi esse retângulo aqui em apenas 2. Quantas partes eu pintei? Apenas uma. Então, a minha fração é 1 sobre 2, ou então 1/2, metade, tá? Observem aqui que realmente está a metade pintada. Então, a correspondência dessa fração está correta. Vamos fazer aqui. Aqui eu dividi em 4 partes, tá? E aí, eu vou pintar 2 partes. Pintei uma. Pintei 2, tá? Vamos lá montar a fração agora desse retângulo. Quantas partes eu tenho no total? 4. Quantas partes eu pintei? 2. Tá vendo que essa fração representa essa mesma quantidade? Pronto. São números diferentes, mas que representam a mesma parte, a mesma quantidade. Agora, nesse outro aqui, ó. Eu dividi em 8 partes. E aí, eu vou pintar. 1, 2, 3, 4. Como é que eu vou representar a fração de acordo com esse desenho? Eu tenho quantas partes no total? 8. Então, 8 é o meu denominador. Quantas partes eu pintei? 1, 2, 3, 4. Eu pintei 4 partes. O que eu quero que vocês observem é o espaço pintado, tanto nesse como nesse e nesse retângulo, são os mesmos, certo? Ó, a quantidade pintada foi a mesma. E eu representei com frações diferentes, certo? Pronto, se eu tivesse só a fração e não tivesse o desenho, como era que eu ia representar? Você faz o quê? Multiplica tanto o numerador como o denominador pelo mesmo número. Se eu multiplicar 1 vezes 2 e 2 vezes 2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Para eu saber outra fração equivalente, o que é que eu faço? Multiplico por 2 de novo. Tanto o numerador como o denominador. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, essas frações, elas são equivalentes, certo? Elas representam a mesma parte de um determinado desenho, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, certo? Bem direitinho como é que funciona a questão da fração equivalente, quais são os tipos de fração, certo?
E pratiquem, continuem estudando a tabuada, continuem praticando as divisões, certo? Eu trouxe aqui uma frasezinha para vocês. É só com o coração que conseguimos ver a verdade. O que é essencial é invisível aos olhos. É uma frasinha do Pequeno Príncipe, um filme muito bom. Quem puder assistir, assista, tá bom? Um beijo, até a próxima aula!